A gente volta a falar da volatilidade do petróleo em meio ao conflito no Oriente Médio. O avanço do preço se justifica especialmente no temor de que o conflito impacte a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. A variação do barril do petróleo Brent se aproximou de 15% em uma semana. Para explicar estas movimentações da commodity, eu chamo à nossa tela o analista do AGF, Pedro Gaudi. Seja bem-vindo, Gaudi. Um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Boa tarde. Gabriel, tudo bom? Pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente está vivendo uma situação muito interessante, né? Porque não faz muito tempo a Petrobras divulgou o resultado e a CEO citou lá na teleconferência: precisamos apertar o cinto diante da queda do preço do petróleo. Eu lembro que estava a US$ 65 o barril, Brent, poucos dias depois, US$ 63. E agora, com essa questão Israel-Irã, o preço chegou a bater US$ 78. Então você sente a confusão que isso causa em qualquer formulação de cenário para o mundo todo, né? E agora sim, a gente entra naquele compasso de espera, porque o grande temor é realmente que essa guerra se alastre entre vizinhos, ou como você disse, fechar o estreito, 20% do petróleo é transportado por aquele canal. Quer dizer, fica uma pressão muito grande em cima disso, né? Até porque se o preço do petróleo continuar subindo desse jeito, esse cenário dos bancos centrais de começar a cortar juros pode complicar, porque, beleza, o petróleo vai subir, quer dizer, você vai ter uma pressão inflacionária. Então, mexe com todos os cenários possíveis. E como o presidente Trump deu um prazo aí para o Irã tentar um acordo pela questão do nuclear, né? Então a gente vai ficar no impasse, né? Não tem como não ser diferente, Gabriel. De todo esse preço do petróleo, os 77, US$ 78 que nós temos agora para commodity lá em Londres sendo negociado em contratos futuros, tudo isso é culpa de Oriente Médio? Se acredita que não há fatores, por exemplo, estruturais que façam com que a commodity negocie nestes patamares, já que vinha em uma tendência de queda? Não, basicamente é o Oriente Médio, eles são os grandes produtores, as grandes reservas de petróleo estão lá, né? Então, se você acaba, de alguma forma, interrompendo essa oferta, logicamente os preços disparam. É lógico que tem, num primeiro momento, todo um efeito de expectativas, né? Se, por exemplo, a gente imagina que vai se encontrar um caminho aí de negociação, né, para que a guerra não se acentue, né? Então, isso pode fazer com que o preço caia um pouco, né? Mas, assim, é outro negócio, fica tão vinculado a esse acordo, né? Que a gente fica sem poder de manobra, né? E os cenários vão apontando para tudo, desde petróleo a US$ 100, né? Já começa a sair economistas falando no cenário a US$ 100, o que acontece no mundo, quer dizer, a gente tem que esperar, mas com certeza, se o preço do petróleo subir, todo esse contexto econômico de cortar juros pode ser abalado em todas as grandes países do mundo, né? Com certeza. Timing, hein, Gaudi? Depois de poucos dias de a Petrobras cortar o preço da gasolina, fazia tempo que não mexia no preço da gasolina, a hora que cortou, começa o conflito no Oriente É. Médio e agora a defasagem. Eu estou aqui com o relatório de paridade internacional de preços da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, e a gasolina já está 8% abaixo do que deveria estar negociando se a gente fosse levar em consideração que está negociando lá fora. Então, que timing para este conflito para os acionistas de Petrobras? É uma enrascada que a empresa está neste momento depois de cortar o preço da gasolina. Então, Gabriel, o que acontece? Lá atrás, com o novo governo, se mudou a fórmula de precificação dos combustíveis, né? Então, assim, para evitar volatilidade, eles não estão mais replicando, né, o preço internacional a todo momento. Eles criam um certo delay nisso, na expectativa que os preços se ajustem e essa oscilação para cima e para baixo ela acabe ficando dentro desse range, né, de preço que eles trabalham.
Agora, é claro, se o preço realmente mudou de patamar e se manter por um período maior, com certeza a Petrobras em algum momento vai ter que rever isso, né? Porque vai haver uma pressão muito grande no próprio resultado dela se ela não acompanhar esse movimento. Todos nós sabemos disso. Então, em algum momento, vai ter que se resolver isso. Mas como o cenário não é claro, né? Eu acho que agora o momento assim, eles vão aguardar um pouco mais, né, algumas semanas, ver se confirma qual cenário que vai se solidificar para você eventualmente pensar nisso, né? Mas no primeiro momento isso é horrível para nós, né? A gente está com a inflação já próxima do teto e o Banco Central com uma Selic a 15%, quer dizer, pô, aumentar mais a Selic. Então, assim, a gente fica numa situação. Eu acho que a Petrobras vai parar para ver, Gabriel, para onde vai o rumo dessa situação no Oriente Médio. Perfeito. E aí, por exemplo, para o acionista de Petrobras, teoricamente, se a gente levar na pureza da coisa, petróleo mais alto é notícia positiva, vai ter mais dinheiro em caixa, vai distribuir mais dividendo, todo mundo feliz no final do dia. Agora, se o petróleo continuar subindo, alcançar novos patamares e entrar em choque novamente a política comercial da Petrobras com os preços internacionais, isso pode ser uma dor de cabeça para o investidor. Como é que você interpreta essa relação? O investidor de Petrobras, quem tem dinheiro em Petri 3, Petri 4, tem que ficar mais feliz ou mais tristinho com esse aumento do petróleo? Então, Gabriel, eu vejo assim, toda estatal tem risco de ingerência, né? A gente não pode deixar de observar esse tipo de coisa, né? E até que ponto o governo vai pressionar a empresa para não reajustar por conta de prejudicar a inflação local. Então, assim, risco há, né? Quanto mais a Petrobras não fizer dinheiro com petróleo em alta, mais ela se prejudica. Consequentemente, isso pode prejudicar a lucratividade, e até o nominal, né, do dividendo que vai ser distribuído. Tem toda uma discussão, inclusive, agora com dividendo extraordinário. Então, assim, enquanto não se definir preço de petróleo, a gente fica de mãos atadas. Mas tem esse risco, sim, de ingerência que pode postergar, né, pode postergar um reajuste de combustível caso ele se mantenha nesse patamar próximo a US$ 80. Já que você puxou esse assunto, vou até levar nessa direção a conversa. A Petrobras gerou muita discussão quando o então presidente da companhia, Jean Paul Prates, acabou anunciando por uma matéria em telejornal que a gente não teria dividendos extraordinários distribuídos pela empresa. Isso gerou uma queda absurda para a companhia. A gente teve ali um dia bastante vermelho para a empresa. O investidor não gostou nada. Agora, o governo precisa de dinheiro, está passando o chapéu e uma fonte de recursos muito sempre interessante são os dividendos às estatais. Banco do Brasil, BNDES, a própria Petrobras. Caso nós tenhamos novamente uma mudança na política de pagamentos de dividendos, dividendos extraordinários, seria essa uma boa notícia para o investidor? Olha, sempre que você tem um dividendo extraordinário na Petro, o mercado gosta, né? O acionista gosta, o investidor gosta, né? Mas assim, é uma decisão que acaba sendo meio política, né, Gabriel? Então, assim, a gente fica nessa expectativa. Lá atrás, quando tinha um dividendo extraordinário para ser anunciado, o governo criou um novo modelo, né, onde esses valores deveriam ir para uma reserva e essa reserva sustentaria eventuais projetos de investimento, né? E agora, ao mesmo tempo, como você falou, o ministro Haddad, está sinalizando que ele possa usar esse dividendo extraordinário como fonte de receita para o governo. Para o acionista, é lógico, sempre que você recebe dividendo, ele acaba ficando feliz, né? Então, mas assim, é uma decisão que acaba sendo meio política, né? Então, esse dividendo está lá, está guardado, é uma reserva para investimentos, né? Agora, se for pago, o mercado com certeza vai adorar.